te adorar, Pai, mas sabemos que aquele que clamar o teu santo nome, tu ouvirás o nosso clamor, Jesus. Tu escuta o nosso clamor, o clamor de cada um, ó Pai amado, nesse momento, Jesus. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Tu és maravilhoso, Jesus. Não canso de dizer que tu és grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Ajuda contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradeceste toda a obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradeceste toda a obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É um privilégio poder estar aqui, dando início ao nosso primeiro bate-papo Bom Pastor, com a presença dos nossos pastores, pastor Geraldo, pastora Divina, os nossos obreiros Josué, Terezinha, né? Onde iremos dar este início de bate-papo com um tema que o Senhor tem colocado em nossos corações, que está lá em 2 Crônicas 7:14, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o nosso Deus. Nós temos aqui, começamos agora dando início, e eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu creio que a partir de hoje, você irá ver, você irá falar de forma diferente, porque como igreja, nós vamos aprender nessa noite a nos prostrar, a orar, a clamar ao Deus que está vivo e que reina em nossos corações. E para dar início, estarei dando a palavra para os nossos pastores, para que eles possam estar falando aquilo que o Senhor tem colocado nesses dias ao coração deles, sobre esse tema, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Pastor, fica à vontade. Olá, graça e paz para nós. É motivo de alegria para estar aqui, trocando essas informações
com cada um de vocês. Na verdade, é um tema muito precioso, e aqui há ao encontro, né, de Salomão com Deus, ou seja, Deus se apresenta pela segunda vez aqui a Salomão, e esse texto ele se completa a partir do versículo 12 até o 18, ele se completa falando a definição de como esse povo de Israel seria abençoado, e algumas coisas ficou bem nítido, ficou bem importante para o povo, são alguns aspectos, se o meu povo teria que cumprir no mínimo 4 propósitos, que seria clamar a Deus, esse já o povo devia clamar a Deus, se humilhar, o povo tinha que humilhar perante o Senhor, tanto é que Deus vem com esta palavra para Salomão, e segunda coisa que o Senhor tinha que fazer, orar, também buscar o Senhor, depender do Senhor. Buscar o Senhor seria depender do Senhor, e também se converter dos seus maus caminhos. Então é o tema assim que Deus falou para Salomão. E na verdade isso ficou condicional. Eu não quero me discorrer tanto a esse texto, mas eu sei que isso ficou condicional também para o povo, que o povo também não poderia sair desses princípios que seria a palavra do Senhor. Ali, Salomão estava em festa, né, a conclusão do templo, e ali no versículo 15, Deus complementa dizendo, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, né? Eu escolhi, eu santifiquei esta casa, e para que nela esteja perpetuamente o meu nome, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, no versículo 16. No versículo 15 diz que estarão abertos meus olhos, meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. Amém? Então eu creio muito assim, que nós devemos cumprir os princípios da palavra de Deus, e esse texto para o momento que nós estamos vivendo, eu creio que ele é muito importante para a gente escorrer um pouco nessa noite. Amém? Olá, eu entendo que a oração, ela é o princípio, né? Lá no início, a gente vemos, alguns já conhecem, a história de Enoque, né? Como que ele orava, e ele agradou o coração, né, de Deus, o qual ele foi arrebatado de uma forma linda, ao qual nós conhecemos. Então, eu entendo que a oração, nesse momento, é que vai nos dar força, que nos vai dar uma energia para que nós possamos romper. Porque quando nós colocamos diante do Senhor, o Senhor, Ele agrada. Ele agrada de ouvir um filho dele orando, buscando. E eu quero passar uma experiência que eu tive há uns períodos atrás. Eu estava passando por um momento assim no meu interior, com o meu coração um pouco abatido. E eu fiz uma aliança com Deus. E ali eu reservei 3 orações por dia para Deus. Eu, de 6 em 6 horas, eu me retirava e eu ia orar por uma situação que eu estava passando no meu interior. Queridos, e foi um momento muito lindo que eu tive com o Senhor Jesus. Aquele sentimento que estava sobre a minha alma, sobre a minha vida, através da oração, eu consegui superar aquele período. E eu quero falar para você, o seu momento de tribulação, a oração, ela te levará em lugares altos. Ela te levará em lugar que você jamais poderá imaginar. E se a gente for olhar na Bíblia,
né? Nós temos tantas histórias de avivamento que aconteceu através da oração. Elias mesmo, Eliseu, cada um deixou ali o seu legado através da oração. Moisés, ele estava passando por uma perseguição muito grande, e ele orou, e o mar se abriu. Então, amados, a oração, ela nos leva a uma dimensão, uma atmosfera tão grande que você não tem assim a dimensão que Deus pode fazer através da oração. E eu quero te chamar a atenção. Não sei como é que você está, mas aqui a palavra de Deus, ela fala: se o meu povo, que se chama pelo teu nome, nós somos povo do Senhor. Nós somos povo do Senhor. Sabe, nós precisamos de ter essa posição de que nós somos povo do Senhor, e se arrepender e confessar mesmo para Deus. Sabe, fala para Deus que você está passando, e você verá uma chama de fogo ardente sobre aquilo que você está passando. Como aconteceu comigo, eu tive uma experiência linda com o Senhor, naquele momento que eu estava passando por uma angústia muito profunda no meu interior. Mas eu orei a Deus confiantemente, e o Senhor ouviu a minha oração. E eu creio que o Senhor ouvirá a sua também. Amém. Eu quero aproveitar esta oportunidade para cumprimentar a todos que estão nos assistindo com a graça e a paz do Senhor Jesus, e desejar que, como esse texto tão rico que os nossos pastores aqui já começaram de uma maneira excelente falando conosco, né? Eu quero que você, em nome de Jesus, se aproprie de cada palavra que o Senhor está nos trazendo aqui. Nós estamos aqui como canais, instrumentos de Deus para abençoar a sua vida, amém? E eu quero, pastor Geraldo e pastora Divina, louvar a Deus porque duas coisas, né, que o pastor falou e que a pastora falou, me chamaram muita atenção. Quando o pastor falou no início, o pastor falou pela segunda vez, né, o Senhor apareceu para Salomão, né, e a pastora usou a palavra legado, né, agora, acabou de usar a palavra legado. E eu quero falar com você, querido, querida, que é muito importante isso. Salomão, pela segunda vez, recebia a visitação do Senhor em sonhos. É interessante isso, né? Porque Salomão parece que aprendeu a receita, né? Davi deixou um legado maravilhoso para o seu filho. Quando Davi desejou construir uma casa para o Senhor, Deus falou: você não vai construir, mas o seu filho vai construir, né? E Davi ensinou a Salomão a adorar ao Senhor. O que me chama mais atenção neste momento é quanto Salomão, no primeiro momento, quando ele assume o reino, ele adora ao Senhor com holocaustos, e a presença do Senhor vem uma presença palpável, de maneira que ninguém consegue entrar fisicamente no templo. E naquela noite, no primeiro capítulo desse livro, 2 Crônicas, capítulo 1, o Senhor aparece a Salomão, né? Na noite, naquele mesmo dia, o Senhor aparece a Salomão em sonhos, né? E agora, nesse segundo momento, quando Salomão está inaugurando o templo ali, ele novamente adora ao Senhor com sacrifícios, com louvor, e a nuvem da glória, né? O fogo e a glória do Senhor invade aquele lugar, de maneira que eles também não conseguiam entrar. A nuvem da presença do Senhor era palpável naquele lugar. E, pastor Geraldo, pela segunda vez, o Senhor aparece para Salomão naquela noite. Naquela mesma noite, está escrito, né? Naquela mesma noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração. Eu quero parar por aqui, né? Depois eu creio que falaremos mais um pouco, mas veja que o Senhor aqui, ele diz, né, para Salomão: eu ouvi a tua oração. Amém. A graça e a paz do Senhor, queridos. E isso que o meu esposo falou, e o pastor Geraldo e a pastora Divina falou, isso cada dia, querido, motiva o nosso coração. E o José acabou de ler que Salomão, né, ele foi orar, e o Senhor apareceu para ele e falou: eu ouvi a tua oração. Queridos, algo que tem me chamado muita atenção nesse texto, que a Meire leu, que é 2 Crônicas 7 e 14, fala assim, ao início, vou ler novamente: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome. Eu li esse versículo e essa parte, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Que se chama pelo meu nome. Queridos, quando você está chamando o nome do Senhor, como diz esse versículo, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se você está chamando o nome do Senhor, você está, querido, se submetendo ao senhorio de Deus sobre a sua vida. Porque a palavra que fala, se o meu povo, ele está falando, se o meu povo, se eu e você, querido, chamar, clamar pelo nome do Senhor, sabe o que isso significa? Eu estou me rendendo ao senhorio do Senhor Deus sobre mim. E aí fala, se humilhar e orar. Humilhar fala o quê? Humilhar fala de você se render, de você se entregar completamente ao Senhor. Então, assim, esse texto fala, se o meu povo que se chama. Então, quando nós chamamos o nome do Senhor, nós estamos nos submetendo ao senhorio dele sobre nós. E quando nós nos submetemos ao senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, querido, tudo muda nas nossas vidas. Tudo muda. A pastora Divina contou o testemunho dela, a experiência dela na oração. Porque a oração, ela falou, a oração, ela nos leva a uma dimensão extraordinária. E a oração, querido, ela tem esse poder. Eu tenho algo na minha vida que eu aprendi. Eu falo que tudo que eu vou fazer, queridos, a primeira coisa que eu faço é orar. A primeira coisa que eu falo é, Senhor, é tua vontade, é do teu querer. E quando eu li esse versículo hoje, falo para vocês que eu conheço esse versículo aqui de 2 Crônicas 7,14 há muito tempo. E hoje, lendo esse versículo novamente, Deus me chamou a atenção para essa primeira frase do versículo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Querido, eu quero dizer para você nesta noite, neste dia, nesta manhã, eu não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, chama o nome de Deus. Chame o nome, clame o nome do Senhor, porque quando você clama o nome do Senhor, você está se submetendo a esse senhorio de Deus sobre a sua vida. E quando o Senhor, Ele é Senhor sobre a sua vida, querido, tudo que você faz, tudo que você for fazer e clamar o nome do Senhor, você pode ter certeza que vai dar certo. Amém? O que eu acho muito interessante aí, rapidinho aqui, quando falou, ele ouve, né? Ele ouve a nossa oração. E a pastora falando aqui, eu me voltei lá em 2011, quando eu falei que eu não queria mais saber de Deus, eu não queria mais saber de igreja. E eu lembro que eu estava passando um problema muito difícil no meu casamento. E quando eu fui diagnosticada com os meus rins, meu rim esquerdo, ele tinha uma infecção muito forte e o direito tinha várias pedras. E eu fiquei hospitalizada ali por 5 dias, sozinha dentro de um hospital. E eu comecei a falar para Deus ali naquele momento assim, Deus, me cura. Eu e Deus, eu falava assim, Senhor, me cura. Porque, assim, muitas vezes, pastor, nós ouvimos que Jesus cura, que Jesus ele muda histórias, mas, às vezes, nós não vemos em nossas vidas, né? E ali eu falei, Senhor, eu quero ver na minha vida isso acontecer, né? Através da oração. E naquele quarto eu falei, Senhor, eu muda o meu quadro. E eu lembro que no outro dia, o médico falou para mim que eu podia ir embora, porque eu tinha que fazer um monte de exame. Só que eu fui para casa, mas eu não me sentia perdoada. Sabe assim, quando você não se sente perdoado por algo que você falou, né? E aí eu disse assim para Deus, assim, eu não me sinto perdoada. Só que quando foi 30 dias depois, fazendo todos os exames, foi diagnosticado que eu não tinha nada nos meus rins não tinham nada. Isso foi uma resposta de oração, né? E quando nós clamamos, quando nós oramos, né, Deus ele ouve e ele atende o nosso clamor,
né? Então, hoje, eu trago isso para esses dias, porque talvez o que nós precisamos fazer como igreja é se levantar mesmo, sabe, se humilhar diante do Senhor. E eu ouvi uma frase muito interessante que diz o seguinte: um médico, psiquiatra, ele falou o seguinte: se os meus pacientes soubessem que eles já estão perdoados, a metade já estariam de alta essa semana. Então, às vezes, nós nos sentimos que nós não somos perdoados em alguma situação, né? Mesmo nós abrimos a nossa boca e orando, né? Então, eu quero deixar isso, porque quando vocês estavam falando aí, Deus trouxe isso no meu coração, pastor. Amém. Eu quero dar continuidade. Esse papo está ficando assim bem gostoso, bem descontraído. Eu quero voltar um pouquinho ao texto é uma concordância, na verdade, está em 1 Reis, capítulo 9. Eu vou ler o versículo 5 e o versículo 6. Deus, ele fala para Salomão: então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Salomão acho que foi muito confortável com isso. Agora, Deus também fez uma advertência para ele no versículo 6. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartar de mim e não guardar os meus mandamentos e os meus estatutos que eu vos prescrevi, mas fordes e servir a outro Deus e o adorares, então eliminarei Israel da terra que dei a esta geração, que santifiquei o meu nome. Lançarei fora de minha presença, e Israel virá ser provérbio e motejo entre os povos. Amém? O que esse texto está dizendo para nós? É simples. Sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós somos lançados fora, né? A Meire estava compartilhando aqui, ela falou: teve um período que eu passei uma dificuldade. Eu queria abandonar a Deus. Mas quando ela clama, o Senhor responde. A Bíblia diz, né? Clama a mim, responder-te-ei. Então, e nesse momento que nós estamos passando, a gente quer falar da nossa centralidade, que é Deus, que é Cristo, né? A centralidade do Evangelho, mas não tem como a gente não abrir um leque de mostrar também que nós precisamos de Deus. Eu creio que as pragas ali do Egito, quando o povo se rebelava, as pragas vinham sobre a palavra de Moisés, havia uma permissão de Deus para que elas acontecessem. Eu não quero falar que essa pandemia é uma pandemia de Deus, mas nós sabemos que essa pandemia, ela tem feito, na verdade, um filtro naquele verdadeiro cristão, naquele verdadeiro servo de Deus, né? Tem muita gente empenhada no Evangelho, mas tem alguns que estão esquecendo de Deus, estão esquecendo, primeiro, que nós, na nossa força, não conseguimos vencer, nós só vencemos com a força de Deus. Então, tem muitas pessoas que hoje, ele confia na sua própria força, e não é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer que nós nos humilhamos. Como foi bem dito aqui, né? Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, orar. A oração, o poder da oração, o milagre vem através da dependência de Deus, o milagre vem através de nós confiar no Senhor, entregar. Muito normal, a Meire compartilhou, ela foi muito feliz aqui, falando que muitas vezes nós oramos por cura para outra pessoa, mas quando a coisa é com a gente, parece que a gente tem dificuldade de acreditar que Deus vai nos curar. Irmãos, você que nos assiste,
Se você é um obreiro, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem orado para as pessoas ser curada, ore também para Deus curar você. Talvez você passe aí uma dificuldade, você tenha a liberdade de levantar a sua mão, colocar a mão na cabeça de alguém para orar. E a sua fé, ela só é para o próximo, né, para curar outra pessoa? Não, é para curar você também. E eu sei que nós precisamos dessa cura de Deus, desse milagre de Deus. E para isso que nós estamos aqui, para despertar você nessa noite, para um mover de humilhar, orar, buscar o Senhor e se converter também dos seus maus caminhos. Aleluia. Amém. Diante do texto, nós já lemos aqui, tem uma palavra que me chama muita atenção, que é buscar. Esse buscar é você ter um momento exclusivo para busca constante com o Senhor. Não é aquele buscar sem fazer aquela oração rasa. Senhor, eu preciso disso e pronto, acabou. Em poucas palavras. Não, esse buscar é você se encher. Esse buscar é você reservar um momento para você estar ali a sós com o Pai. Aquele momento que você entra para o seu quarto e fecha a porta e fala, Senhor, agora sou eu e o Senhor. Esse buscar é você colocar diante do Senhor todas as suas dores, as dores dos próximos. Nós estamos passando por dores sentimentais de várias espécies, pessoas ao nosso lado, pessoas amados nossos, que estão passando por dificuldades, também é nossa dor. Então, nós precisamos desse buscar, não é buscar num estalar de um dedo, não. Você precisa de ter essa busca constante com o Senhor, mas de forma diferente. Sabe, você ter um momento específico de você buscar o Senhor. Né? A palavra de Deus ela é bem clara. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar, você vai ver a face de Deus. Sabe, queridos, nesse período que eu estava ali naquela busca constante, buscando ali um milagre para a minha vida, eu via nitidamente a presença de Deus, ao ponto de eu olhar para a direita e para a esquerda, tem alguém comigo, mas eu estava ali buscando Deus, era Ele que estava comigo. Então, esse buscar, ele faz diferença. Sabe, a gente precisa de ter essa comunhão com o Senhor. Sabe, mas uma comunhão verdadeira, uma comunhão que ela vem do coração, de dentro para fora. Sabe, a palavra ela fala, né? O Senhor, quando você se humilha diante do Senhor, Ele te vê, e Ele se agrada, e Ele ouve a sua oração. Né? E precisamos, mais do que nunca, né, nós nos colocar na posição de filhos de Deus, de filhos amados do Senhor, e buscar a face dele, enquanto se pode achar. Né? Lá em Isaías 55, versículo 4, se não me falha a mente, fala, né? Buscai o Senhor enquanto Ele está perto, invocai enquanto se pode achar. Então, nós precisamos de invocar a presença do Senhor. A nação precisa que o povo se busque essa presença do Senhor, para que possamos sarar juntos, buscar a face de Deus e sarar este Brasil, sarar este mundo, sarar esta nação. Sabe, é o povo de Deus reunido fará a mudança, em nome de Jesus. Amém. E eu quero continuar essa linha de raciocínio que a pastora Divina colocou no buscar, que é o texto que foi lido, né? E depois do buscar, o pastor Geraldo citou, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi o que a pastora Divina terminou. O Senhor quer sarar a nossa terra, a nossa nação. E eu quero ler o versículo 15, o início dele fala assim: depois que nós fizermos isso, orar, buscar, converter dos nossos maus caminhos,
E o Senhor vai o quê? Perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Eu quero chamar, querida, a sua atenção neste momento para esse versículo, que fala que os olhos do Senhor estarão abertos e os ouvidos dele estarão atentos à oração que fizer neste lugar. Aí mesmo onde você está. Nós estamos aqui. Aonde você está, querido? A oração que você fizer aí, aonde você está, o Senhor está dizendo que os olhos dele estão abertos. O Senhor está te vendo e os ouvidos dele atentos a ouvir a sua oração. O que nós temos que fazer, como já foi falado aqui várias vezes, que é o nosso tema, né? Nosso bate-papo hoje, é clamar, é chamar, é nos humilhar diante do Senhor, para que esse tempo, querido, que a gente está vivendo, eu creio que toda a família tem visto o que tem acontecido. Essa pandemia tem sido um caos, muitas pessoas enfermas nos hospitais. E, querido, quando a gente vê alguém que a gente chama doente, principalmente a gente que é mãe, quando vê um filho doente, a vontade é que a gente ficasse no lugar do filho. E eu quero dizer para você, nesta hora, que o Senhor é o nosso Pai. E o Pai só quer que você chame por Ele. O Senhor quer simplesmente isso, que você chame pelo nome dEle. Porque no momento que você chamar pelo nome do Senhor, os olhos dEle estão atentos, estão abertos para te ver, assim como o Senhor está nos vendo. E os ouvidos dEle estão atentos para ouvir a sua oração. Então, ouse clamar ao Senhor. Porque quando você estiver clamando ao Senhor, querido, você está se submetendo a esse senhorio, como eu disse. E a oração que você fizer, o Senhor vai ouvir. Então, creia que a sua oração, o momento que você começar a clamar, a sua oração chegará aos céus e Deus trará a resposta. Porque a oração nos conecta com Deus, né? O bom disso, da oração, é isso. Porque a oração nos leva ao Senhor. E a oração nos faz estar perto de Deus. Porque muitas pessoas falam de Deus, mas como se Deus estivesse tão longe. Mas o que eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, nesta hora, que talvez você está num momento na sua vida que você não está sentindo Deus perto de você. Talvez você está sentindo só. Talvez você está sentindo que você foi abandonado, que não tem ninguém por você. Mas eu quero dizer para você nesta hora, o Senhor está esperando simplesmente que você clame por Ele. Porque os ouvidos dele estão atentos a ouvir a sua oração. E você não precisa se sentir só. Porque no momento que você começar a clamar, começar a orar, você vai sentir Deus perto de você. Você sabe por quê? Porque o seu clamor vai te conectar direto com o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém, né? Eu estava aqui só me alimentando, né? Estava até bom, viu? Mas eu não poderia deixar também de compartilhar aquilo que o Senhor falava comigo enquanto eu ouvia meus irmãos, né? Começando aqui da Meire, depois o pastor, a pastora e, por fim, a minha esposa, né? O que me chamou muita atenção, começando aqui da Meire, é quando fala de não se sentir, né? Não me sentia perdoada. Às vezes a gente tem aquela sensação de não ser digno, né? De não ter dignidade. O pastor alertava, né? Você pode orar por você também, né? Às vezes a gente não tem muito problema para orar pelos outros, né? Como o pastor falava, né? Mas assim, nós podemos buscar ao Senhor, sim, né? A dignidade, ela não parte de nós, né? Nós temos razão, né? Realmente, nós não somos dignos, né? Porque se fosse depender da nossa dignidade, ai de nós, né? A palavra de Deus diz que a nossa justiça, né, diante de Deus, ela é uma coisa bem terrível, né? Que a gente não poderia nem ficar explicando demais o que é isso, né? O trapo da imundícia, né? Mas, assim, eu gostei muito de ouvir os irmãos, as irmãs e o pastor falando, e o que me chamou muita atenção, pastora, quando a senhora
chama atenção para a questão de buscar, né? E diz assim, buscar a minha face, né? Sabe o que eu queria dizer para você, querido? Que o que Deus é melhor, Ele é melhor do que Ele tem para você. Você quer que eu repita? Deus é melhor do que aquilo que Ele tem para você. Talvez você tenha buscado tanto a Deus por algo, talvez você tenha buscado tanto a Deus. Enquanto o pastor falava, eu me lembrava de Paulo, né, que todos dizem que ele sofria de uma enfermidade, que ninguém sabe explicar que enfermidade que era essa. Mas o apóstolo Paulo nunca se preocupou com isso, pelo fato dele carregar aquilo. Ele dizia, eu trago no corpo um espinho, na carne, né? Mas mesmo assim ele orava pelas pessoas. Então ele não se preocupava muito com essa questão de, será que eu sou digno mesmo? Será que eu não sou digno? Na verdade, ele sabia que ele não era, porque ele dizia, miserável homem que sou, né? Então, assim, na verdade, buscar a face do Senhor, querido, é muito importante. Eu acredito que, de tudo que nós falamos aqui, de tudo que nós estamos falando aqui, eu creio que buscar a face do Senhor, porque nós vivemos numa geração onde as pessoas querem coisas, onde, né, um grande homem de Deus falou que é a humanização das coisas e a coisificação dos humanos, né? Eu acho estranho isso, porque as pessoas começam a dar valor demais em coisas. Tem gente que diz, né, brasileiro é apaixonado por carro, né? Sabe? Não tem nenhum problema, Deus tem muitas coisas para nos dar. Mas eu quero que você escute isso que eu estou te dizendo. Deus é melhor do que Ele tem para te dar. Deus é melhor do que a cura. Deus é melhor do que a casa própria. Deus é melhor do que o emprego novo. Deus é melhor do que qualquer coisa que você conseguir das suas mãos. Deus é melhor do que tudo que Ele possa te dar. Ele é infinitamente melhor. Eu queria que você realmente colocasse isso no seu coração, que foi dito aqui, buscar. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor sobre tudo que você possa querer na sua vida, que você queira o Senhor. Eu quero concluir aqui, só chamando atenção para uma passagem aqui, do capítulo 7, versículo 14, na verdade, o versículo 13, diz assim, né? Se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar a locusta, que devore a terra, ou se eu enviar a peste. Aqui Deus lista 3 coisas. Enquanto o pastor falava no início, eu observei que o pastor chamou atenção para 4 coisas, né, pastor? Humilhar, orar, buscar e se arrepender, né? Mas quando é que eu preciso disso? Quando é que eu preciso me humilhar, orar, buscar e me arrepender? Aqui no versículo 13, nós podemos identificar um momento muito adequado, quando Deus fecha o céu. Meu Deus, talvez ninguém consiga imaginar o que é viver debaixo de um céu fechado. Só de imaginar uma tempestade, um raio, um furacão, alguma coisa, nós já temos uma noção. Mas um céu fechado espiritual é terrível. E aí, então, outra coisa, quando Deus ordena a locusta, come tudo que acha na frente, não sobra nada. É escassez total. Quando Deus, então, envia a peste, aí acabou tudo. E eu quero, então, queridos, queridas, lembrar vocês de um homem que viveu num tempo como esse, né? Juízes 6, versículo 13, fala de Gideão. Sabe, Gideão talvez estaria vivendo uma situação como essa, pastor. Eu acredito que Gideão olhava para o céu e não tinha nada aberto. Eu acredito que os midianitas eram pior do que a locusta, né? E a peste, então, terrível, porque as pessoas estavam até se escondendo dentro dos buracos. Mas Gideão, ele não ficou preocupado muito se ele era digno ou não, sabe? Gideão, aqui no versículo 13, ele disse, ó meu Senhor, no versículo 13, Juízes 6, versículo 13, ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres, os quais os nossos pais nos contaram, dizendo, o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gente, eu fico pensando, que ousadia desse homem, né? E olha que ele não se sentia digno, ele dizia, eu sou o menor, né? O menor da casa do meu pai, a minha família é a menor da tribo. Mas mesmo assim, ele se levantou diante do Senhor em intercessão.
E ele não teve temor, ele não teve reservas em abrir a sua boca e dizer o que estava acontecendo. O céu está fechado, Senhor. A locusta está devorando tudo. Essa peste está acabando com a minha geração. Nós somos capazes também de fazer assim. Nós somos capazes de orar sim, e crer sim, e saber que realmente o Senhor está disposto a abrir o céu sobre nós, a repreender o devorador. Né? É lógico que tem alguns princípios. Eu vou deixar o gancho aí. Eu acho interessante que quando eu ouvi alguma vez, pastor que diz o seguinte: se você ficar 3 dias sem orar, as pessoas da sua casa começam a perceber. Se você fica, Josué, 1 semana sem orar, as pessoas da igreja já começam a perceber. Agora, se você fica 1 mês, nossa, mas existem pessoas que ficam 1 mês ou já tem anos que nem oram mais. O resto, a humanidade vai perceber. Porque aí entra o que a Terezinha disse, porque a oração, ela conecta a gente. E aí nós viemos aqui, colocamos nós como um celular, né? Um celular. A oração é o carregador, né? Jesus é a nossa energia. Se você fica sem orar, você está sem a bateria vai acabando. Então as pessoas começam a perceber que a sua bateria está acabando. Então se você fica ali mais semanas sem orar, acabou a bateria. Então que nós possamos nos conectar mesmo, né, com Deus, em oração, para que nós possamos estar todos os dias, né, caminhando realmente para o alvo, cara. Pastor, o alvo é Deus nesses dias. Não tem outro lugar para a gente olhar, né? Salmo 121, né, pastor? Eu levo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o socorro, Terezinha. Não existe outro lugar. É Deus e não existe direita e nem esquerda. É Deus. Né? Tá muito gostoso, né, pastor? Se nós pudéssemos ficar aqui a noite toda. Aleluia. A coisa vai ficando bom mesmo. Mas eu vou aproveitar e já fazer da minha parte aqui as considerações finais. Devido ao tempo, se a gente delongar, depois você não vai ver toda esse bate-papo, e nós teremos outros aí. Tá, eu quero agradecer você por estar nos assistindo, ouvindo. Agradecer aqui também a minha esposa, a pastora Divina, a Meire, que mediando nós aqui. Foi bom que não foi um debate, foi bem tranquilo, né? Então, não teve que fazer as intervenções. Josué, a Terezinha. Louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus possa abençoar e dizer para vocês que nós estamos à disposição. Um abraço a todos. Quero finalizar dizendo para você que às vezes você tem passado um período de choro, um período de angústia, mas eu quero falar para você nesta noite, é momento de alegria, é momento de você receber a vitória do Senhor. Sabe, você está diante de uma batalha já vencida. Eu creio nisso. Sabe, eu creio no poder da oração. E eu creio que Deus preparou esse momento aqui para nós. Estarmos aqui com este, como se diz meu esposo, esse bate-papo delicioso. Eu gostaria de ficar mais tempo, né? Mas eu quero falar para você, é tempo de vitória na sua vida. Amém? Amém, glória a Deus. Tempo precioso esse, né? Mas nós temos que terminar, né? O que eu quero dizer para você, querido, que ficou conosco até agora, nos assistindo, que o Senhor, querido, ouça a sua oração. O desejo do coração de Deus, do nosso Pai, é ouvir a sua oração. Só basta você clamar. Então, eu não sei qual é o seu clamor nesta hora. A maioria hoje dos nossos dias é o clamor pedindo que o Senhor sare, que o Senhor cure. Talvez você está vivendo um tempo na sua família, entendeu? Que tem pessoas doentes, enfermas. Clame ao Senhor, porque os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir a sua oração.
Deus abençoe a sua vida e que o seu clamor, o que você estiver clamando ao Senhor, você possa receber, porque esse é o desejo do coração do Senhor, que a gente clame por Ele, porque Ele traz resposta para nós. Deus abençoe a sua vida. Amém. Muito bom mesmo, um tempo maravilhoso. E eu quero também dizer para você que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Amém. E queria que você nunca se esquecesse disso. Realmente, é tempo de buscar a face do Senhor. Busque ao Senhor, porque a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo te faz digno, te faz digna. Busque ao Senhor. Fico muito feliz, né, com a presença de vocês. Quero agradecer de coração, Josué, Terezinha, os nossos pastores, né, que não mediram esforços para e entenderam, né, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Para você que está aí na sua casa, meus queridos, deixe aí, né, embaixo. Talvez você quer contar um testemunho da sua vida, né, que foi resposta de oração. Deixa aí os comentários, queremos conhecer mais, né, sobre você, sobre a sua casa, tá? Compartilhe esse vídeo, que o Senhor possa estar levando, né, esse vídeo a pessoas que necessitam de ouvir esta palavra. Eu creio que esse é o nosso primeiro bate-papo de muitos. Espero que vocês tenham gostado, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fechando aqui, eu quero deixar para vocês Mateus 7, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bater, abrir-se-vos-á. Deus abençoe a sua vida. Amém. Nós vamos finalizar em oração. Nós teremos aqui o apoio, né, do Oséias, que está nos ajudando, ministrando louvor. Nós temos aí pessoas também nos bastidores, a Gisele, nos apoiando. Nós falamos tanto de oração, querido, e nós oramos antes para começar. E nós queremos orar com você, para que Deus ministre também no seu coração. Aleluia. Senhor, nós clamamos ao Senhor. Clamamos pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Senhor, nós clamamos, ó Deus, por cada vida que o Senhor, ó Deus, Pai, está levando, ó Deus, esse vídeo, Pai, que o Senhor está ministrando no coração dos Teus filhos. Nós queremos declarar cura, nós queremos declarar o milagre, nós queremos declarar que os céus estão abertos. Oh Deus, os céus estão abertos. Profetizamos isso, liberamos, oh Deus, uma palavra do Senhor. Oh Deus, sobre aquele que, Pai, vê este vídeo agora, ouça esse vídeo. Oh Deus, aquele que está ligado, que o Senhor, o próprio Senhor, oh Deus, testifique da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pai, venho te dizer que Tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar.
Pai amado, dos leitos, ó Deus. Pai amado, ministra a cura, Pai amado, eu sei que nós somos os únicos que estão ministrando cura nesse momento. Eu sei que tem irmãos, outras igrejas orando, clamando por essa cura, Pai. Deus, então visita, Senhor, essas pessoas que estão aflitas, ó Pai. Para que nós possamos, ó Pai, nunca parar, Deus, nunca parar, Deus. Jamais veremos as pedras clamar, Deus, porque nós não vamos parar de levar a Tua palavra, Deus. Seja o que for, haja o que houver, Pai amado, nós Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Pai amado, quanto mais perto de Ti chegamos, mais vontade temos de fazer a Tua obra, mais vontade temos, ó Pai, de, Pai amado, expandir o Evangelho, Pai amado, anunciar, ó Pai amado, as boas novas, ó Pai, aqueles que necessitam, aqueles que precisam, Deus. Visita, Senhor, nesse momento, Deus. Oh, Deus, Tu és santo, Senhor. Visita esse irmão que está assistindo esse vídeo nesse momento, Deus. Oh, Deus, dependesse de nós, vivemos. Nós ficaríamos a noite toda Te adorando, louvando, exaltando o Teu santo nome.